Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Cadê as crianças dessa igreja? Aê, crianças, a tia Andréia vai hoje acompanhar vocês. Que o culto de vocês seja abençoado e que o Senhor fale nesses corações, em nome de Jesus, amém? É estranho estar aqui sem o pastor Douglas. Primeira vez que eu estou aqui sem ele. Mas vou fazer igual ele faz. Eu quero dar as boas-vindas para essa família tão querida que veio nos visitar hoje pela primeira vez. Vanessa, Gustavo, o Levi e a Liz, pequenininha. Sejam bem-vindos, viu? Igreja, vamos falar para eles, sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, a casa do Pai é a casa dos filhos, é a sua casa. E o pastor Douglas costuma dizer também que pessoas ferem, mas pessoas curam. E ministérios ferem, mas ministérios curam. Então, que a gente possa ser um canal de bênção para curar vocês, para acolher vocês, uns aos outros, que a gente possa se acolher. Amém, meus queridos? Vocês estão bem? Eu tô com medo desse tablet cair e o Daiker ter que pegar aqui, igual na outra vez. Fica de olho aí para mim, Daiker, por favor. Brincadeira. Mas, gente, eu tô aqui hoje, assim, totalmente de improviso. Não era para eu estar aqui hoje falando com vocês, como vocês sabem, né? O nosso pastorzão, ele fez uma cirurgia na sexta, mas ele pensava que ele ia estar aqui pregando hoje, mas infelizmente não está sendo possível. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele sabe de todas as coisas, então eu sei que o Senhor está lá com ele, cuidando dele, ele está assistindo a gente, que o Senhor, mesmo Deus que vai se derramar aqui, ele está se derramando lá, em nome de Jesus. E assim, vamos continuar em oração pela vida dele, né? E aí eu fiquei pensando, eu fui pega de surpresa, desprevenida, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja, então? O que eu vou falar com a igreja hoje? Porque eu não estava preparada, né? Eu preciso me preparar para falar com vocês. E aí Deus ministrou no meu coração uma história que é muito conhecida, mas eu queria compartilhar com vocês, que é a história de Sansão. Sabe por quê? A gente fala muito sobre Sansão e a gente fala, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. E a gente pensa que a história de Sansão tem só a ver com aquela pequena parte ali que ele se envolveu com Dalila, né? Que foi a queda dele. Mas, na verdade, a história de Sansão, ela começa, muito, muito, muito antes. É muito mais profunda e tem muito mais a ver com a nossa história do que você pode imaginar. E aí eu quero sobrevoar de paraquedas, assim, de helicóptero. Eu quero sobrevoar a história de Sansão para que a gente possa pegar vários ganchos e trazer para a nossa vida. Depois, se você tiver curiosidade, está lá em Juízes, de 13 a 16, conta a história de Sansão, lá no livro de Juízes. E eu quero mergulhar com vocês nessa história, um pouquinho, passo a passo, até chegar no ponto central da mensagem que Deus ministrou no meu coração que eu deveria trazer hoje para vocês, que tem a ver com eles. Então, duas coisas. Primeira, Deus permanece fiel, sabia? Mesmo quando Sansão perde as forças, Deus permanece fiel. Fala para o seu irmão, Deus é sempre fiel. Acredite, meu amado, se você perder as suas forças, você achar, eu não estou vendo uma saída, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, Deus permanece fiel. A gente não vê o todo, a gente é limitado, a gente só vê o agora. A gente não sabe nem o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Mas o Senhor, Ele conhece toda a nossa vida, do início ao fim, e Ele é fiel. Às vezes a gente pensa que, meu Deus, eu não tenho mais saída. Mas o Senhor tem uma saída para você. Amém? E outra coisa, Deus começa a trabalhar onde a nossa força acaba. Quando a gente acha que não tem mais forças, a gente perdeu o controle, é aí que o Senhor assume o controle das nossas vidas. E eu vou dizer, irmãos, não tem mãos melhores para estarmos do que nas mãos do Senhor. É melhor mesmo nas mãos dele do que na nossa. A gente não tem noção do que a gente faz. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem noção. A gente pensa que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas, na verdade, quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Criador. É aquele que nos fez, né? Então, vamos falar um pouquinho de Sansão. Deus nunca perde o controle de nada. Deus nunca perde o controle de situação alguma.
Deus não perdeu o controle da minha vida, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da vida do pastor Douglas que está lá em casa, e muito menos perdeu o controle da vida de Sansão. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, apesar de ele ter tomado algumas atitudes erradas, algumas coisas não foram como deveriam ser na vida dele, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Então, eu quero conduzir a igreja para a nossa história de hoje. Se você puder pôr Juízes 13:3, Márcio, por favor, porque olha só que coisa linda. A história de Sansão começou antes mesmo dele nascer. A gente pensa que Sansão foi uma criação do pai e da mãe dele? Não foi. Sansão foi uma criação de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas assim como foi com Jesus, um anjo apareceu para a mãe de Sansão para falar que ele viria. A mãe de Sansão era estéril. Então, o milagre na vida dele já começa antes mesmo dele nascer. E aí, olha o que diz ali, Juízes 3. O anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe de Sansão, e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. O projeto de Deus na vida de Sansão começou antes mesmo de você nascer. E aí eu te lembro que Salmos fala que Deus conhece a gente quando a gente ainda é informe no ventre das nossas mães. Deus sabe a quantidade de cabelo que a gente tem da nossa cabeça. Deus sabe de todas as coisas e a gente se descabela às vezes falando: ai meu Deus, e agora aconteceu isso, o que eu vou fazer? Deixa eu te contar uma coisa. Deus nunca é surpreendido por coisa alguma. Deus não é surpreendido. Então, Sansão, a história de Sansão começou antes mesmo dele vir ao mundo. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. E aí mandou o anjo do Senhor. Isso já aponta para a primeira parte do que eu quero falar com vocês. Nada começa em você. Tudo começa em Deus. Você pode falar para o seu irmão: nada começa em você. É tudo em Deus. Tudo começa em Deus. A gente pode erroneamente pensar: nossa, olha como eu sou bom, comecei isso daqui. Olha como eu sou maravilhoso, eu fiz tal coisa. Deus já tinha planejado isso antes. Você só fez o que Deus já queria que você fizesse. Entende? Então, tudo começa no Senhor. Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês fixassem. Tudo começa no Senhor. Então, antes da gente nascer, Deus já tinha um propósito sobre a nossa vida. Antes da gente nascer, antes da gente vir para os Estados Unidos, Deus já tinha sonhado com a New Time Church. É muito doido você começar a pensar nisso, né? E Deus já sabia que eu e você estaríamos aqui, que juntos a gente ia conquistar muitas vidas para Jesus. Olha que coisa linda. Então, a primeira coisa, nada começa em nós. Tudo começa em Jesus. Deus tem um plano para você, para mim. Amém? Você crê? Receba em nome de Jesus. E assim como foi com Sansão, é com cada um de nós. E aí, a gente precisa ter a noção de que a gente precisa caminhar no sentido do que Deus projetou para nós. Porque se a gente não caminhar no que Deus projetou para nós, a gente vai estar atrasando o projeto de Deus. Então, muitas pessoas falam assim: nossa, meu Deus, as coisas não estão dando certo. Será que você está andando na direção que o Senhor tem para você? Porque o Senhor tem uma direção correta. E muitas vezes a gente que não está entendendo e está fazendo pelas nossas próprias forças. Aí eu vou andar um pouquinho mais no livro de Juízes. Olha o versículo 5, o que fala. Márcio, coloca o 5 para nós. Porque você ficará grávida. Esse é o anjo falando com a mãe de Sansão ainda. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Aqui já começa a dar uma ideia de por que Deus criou Sansão. Ele queria que Sansão livrasse o povo de Israel do poder dos filisteus. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para Canaã e chegaram em Canaã, eles ficaram perdidos. Era uma época em que, como eles não tinham governo, eles estavam divididos em tribo, eles estavam meio perdidos, eles não sabiam muito o que fazer. Então, todos os povos que chegavam e eram mais fortes que eles, acabavam escravizando eles. E eles estavam nessa época de transição. Foi depois disso que vieram os reis. Isso daqui foi antes de Israel ter rei ainda. Então, Israel era liderada por juízes.
Era um juiz. Quando você tinha uma contenda com o irmão, você chegava num juiz e o juiz falava o que você tinha que fazer. Não tinha muita lei, não tinha nada. E eles estavam sofrendo na mão dos filisteus. Os filisteus eram aquele povo grande, aquele povo forte. Eles tinham um exército organizado. E Israel estava sofrendo na mão deles. E aí, Deus teve a ideia de criar Sansão. Para quê? Para que Sansão fosse usado para livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Sansão não era nem nascido ainda. E Deus já tinha esse plano na vida dele. O que será que Deus tinha quando ele projetou a sua vida? Né? Porque para Sansão ele tinha a libertação do povo de Israel. E para mim ele tinha algo. E para você também. Ninguém aqui está por acaso. Meus irmãos, não existe coincidência. Existe cristocidência. Então, numa cristocidência, ele trouxe o Ian para cá, ele trouxe a Marília, ele trouxe a Maíra, ele trouxe cada um de nós, trouxe a Lorena, trouxe cada um de nós, para que juntos a gente fizesse algo importante para ele. Né? E às vezes o importante não é somente libertar o povo das mãos dos filisteus, o seu opressor. Mas a gente tem muita coisa importante que a gente faz. Sabia que quando a gente leva a palavra para alguém, a gente transforma a vida desse alguém? Sabia que a gente pode pegar alguém que estava à beira da morte e trazer essa pessoa para a vida só por causa de um abraço? O que a gente não pode fazer indo no mercado e falando do Senhor, não é, Jaine? Não é, João? O que pode acontecer? Não é verdade, Fran? A gente não entende, mas as nossas ações, elas ecoam por muito tempo. E foi assim com Sansão. Antes dele nascer, o Senhor já tinha projetado que ele seria o libertador de Israel da mão dos filisteus. Olha que grande propósito ele tinha, né? Ele tinha uma promessa, ele era a resposta de algo, ele era um instrumento que Deus queria usar para libertar o seu povo. Então, isso já deveria ter guiado toda a história de Sansão. Sansão, se ele parasse e fosse guiado somente por isso, ok, seria bom. Mas o Sansão, ele é a prova de que mesmo as promessas dadas pelo Senhor, elas podem ser mal administradas. E aqui eu quero abrir um parênteses, que o Senhor nos livre de não administrar as promessas que Ele deu para nós, amém? Que o Senhor nos livre de não viver aquilo que Ele projetou para nós. Não, a coisa mais triste que tem é você ver alguém perdido. Você vê pessoas que estão usuárias de droga ali no centro de São José. Você acha que Deus projetou aquilo para aquelas pessoas? Elas não estão vivendo o que Deus projetou para elas. Então, a gente precisa orar para que a gente viva o que Deus projetou para nós. Assim como foi com Sansão, foi com cada um de nós. Deus projetou uma história. Deus tem algo. E a gente precisa viver esse algo, em nome de Jesus. Amém? Para não acontecer o que aconteceu com ele. Que Deus possa nos livrar de não viver as promessas, né? Mas, eu vou dizer, Sansão, ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu com unção, mas ele não tinha discernimento. Quer ver? Olha lá, Juízes 13, lá no fim do capítulo, 24 e 25. A mulher de Manoá deu à luz um filho, pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele tinha a bênção de Deus sobre ele. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Esse dirigir aqui, é o equibalo, sabia? A palavra grega. Ele começou a sentir que Deus estava movendo ele, estava impelindo ele. Ele era pequeno, ele estava crescendo, ele ainda não era nem um adulto, e ele já sentia que Deus era com ele. Algumas versões falavam que o Espírito Santo impelia ele. Então ele fazia algumas coisas que nem era por ele, era porque o Senhor equibalo, o Senhor empurrava ele, o Senhor falava, vamos Sansão, eu preciso de você, eu quero te usar. Então ele ia crescendo com unção, só que infelizmente ele não tinha discernimento. E quantos de nós somos assim? A gente cresce, a gente sabe que Deus é com a gente escuta a voz de Deus, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Normalmente, quando a gente faz coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado, a gente escolhe fazer o errado, né? E por quê? Porque a gente não tem discernimento. E com Sansão era a mesma coisa. Ele tinha certeza que Deus era com ele. Ele sentia, o Espírito dirigia a vida dele. Mas ele, infelizmente, não tinha discernimento. E muita gente acha que Sansão era só forte. A Bíblia diz que ele era musculoso, ele era muito, muito forte, né? Mas antes de qualquer façanha física, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo era sobre ele.
Ele não era forte porque ele fazia exercício, não. Ele era forte porque o Espírito era com ele. O Espírito Santo era com ele. Então a história dele, vocês entendem que começa muito antes de Dalila? A história dele começa antes mesmo dele nascer, com um anjo aparecendo para a mãe dele. E aí a gente fala de Sansão e a gente pensa somente na parte que ele foi traído, né? Mas não. E tem muita coisa ainda que acontece antes dele conhecer Dalila. Sansão tinha realmente uma força espetacular, mas aquela força não era dos músculos dele, era uma força sobrenatural. Era o Espírito Santo que estava sobre Sansão. Então isso por si só já é lindo, mas eu vou falar um detalhe que quase nunca ninguém prega. Nem toda força é maturidade. E nem todo dom traz sabedoria. Então, às vezes você é forte, mas não é maduro. O que adianta? Às vezes você tem um dom, mas não é sábio. O que adianta? Então, que o Senhor possa nos dar força, maturidade e sabedoria em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque senão não adianta a gente ser só forte. E não adianta a gente ter só o dom. A gente tem que saber usar a nossa força e o nosso dom. Amém? É isso. Então, às vezes a gente é forte no dom, mas fraco nas escolhas. Às vezes a gente é forte, sabe, nas promessas, mas a gente não corresponde àquilo que o Senhor projetou para nós. Assim como foi com Sansão. Muita gente é forte no chamado, mas é fraco no caráter. Então, que a gente possa observar, se espelhar na vida dele. E que a gente seja forte, mas não só forte, mas que a gente seja maduro. E não só maduro, mas que a gente seja sábio. Porque senão, que será de nós? Imagina que triste você ser forte no chamado. Deus te chamou, é nítido que Deus te chamou. Mas aí você faz escolha errada e volta lá para o final da fila. E fica igual os israelitas, andando em círculo 40 anos no deserto. Não, irmãos, eu declaro em nome de Jesus que seremos fortes, ousados, sábios e maduros. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, às vezes, a gente quer tanto algo, a gente pede tanto algo, e a gente esquece de perguntar para o Senhor, qual que é a sua opinião sobre isso, Deus? É isso que o Senhor tem para mim? Porque, às vezes, a gente quer tanto algo, mas aquele algo vai afastar a gente do Senhor. E aí não é isso que o Senhor vai querer, né? O pastor Dudu falou aqui, hoje. Se você pede um carro para Deus e ele nem te fala se você deve comprar ou não, aí você compra. E daqui 2 dias ele fala, olha, está na hora de você ir para o Brasil. Aquilo lá vai ser vai atrapalhar os seus planos, os planos de Deus para você. Então, gente, ele deu um exemplo de um carro, uma coisa pequena. Mas são nas pequenas e são nas grandes. A gente precisa perguntar, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque depois, se as coisas derem errado, não adianta você chorar para o Senhor. Você não perguntou para ele antes? Seja sensível à voz do Espírito. O mesmo Espírito que dirigia Sansão, ele dirige a gente. Nós não estamos aqui por acaso. A gente está aqui porque a gente quer se aproximar do Senhor. Certo? Então, que a gente possa perguntar para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque se a gente der um passo em falso, a gente pode ficar rodando e perder tanto tempo. E Deus tem um projeto para a gente perde tempo por nossa própria causa. Que a gente não faça isso, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, tenha certeza de que o que o Senhor preparou para cada um de nós é perfeito. E não se afaste do propósito. Fala para o seu irmão, por favor, não se afaste do propósito. Estou pedindo para vocês falarem para vocês não dormirem, tá? Que eu estou vendo que vocês estão com sono. Não se afaste do propósito, em nome de Jesus. Olha que coisa doida. Sansão, ele era uma pessoa muito forte. Ele vencia batalhas externas, mas ele não conseguia vencer as batalhas internas dele. Sabia que o nosso maior inimigo é a gente mesmo? Nossa, Sansão, ele venceu leão. Ele lutou contra o exército de 1000 homens, ele matou 1000 homens. Ele canta uma música no livro de Juízes, que ele amontoa corpos. Ele quebrou um leão com as mãos, assim, ó. Ele quebrou um leão. Mas isso porque ele era forte? Não, porque o Senhor era com ele, né? Mas ele vencia leão, ele vencia exército, ele vencia tantas coisas, mas ele não conseguia vencer a própria carne. E será que era só Sansão que era assim? A maior luta da gente não é contra o diabo, não. A maior luta da gente é contra o nosso próprio coração. A Bíblia diz que o nosso coração é um órgão enganoso.
Então, às vezes a gente fala, não, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E, na verdade, não é. A luta que a gente tem que travar todos os dias é contra a nossa própria mente, é contra o nosso próprio coração, é contra o nosso próprio entendimento, porque senão vamos viver em círculos. Eu vou pôr aqui as palavras de Jesus, saiu um pouco de Juízes. Põe Mateus 26 para mim, Márcio, por favor. Mateus 26, 41. Olha o que Jesus fala. Jesus já sabe de todas as coisas. E ele fala assim, Márcio vai achar, é porque eu dei tanto versículo para ele. Mateus 26, 41. Jesus faz esse warning e eu quero fazer para vocês. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Sabe o que é isso? De boa intenção, o inferno está cheio, no português a gente fala. Né? É muito fácil você querer, você falar assim, não, eu quero ser forte, eu vou vencer, eu não vou pecar. Aí daqui 2 horas está lá você pecando. Né? É fácil você querer resistir. O difícil é você conseguir resistir. E o Senhor Jesus já sabia disso. O Senhor Jesus já sabia dessas verdades. E hoje, Deus me impeliu para que trouxesse a vida de Sansão, para a gente usar isso como base. Né? Olha quantos aprendizados a gente pode ter da própria vida dele. Né? Então, Sansão tinha força para quebrar a corrente, mas não tinha força para quebrar ciclos. E isso tem a ver comigo e com você. Não são as circunstâncias externas que nos ameaçam, mas são as circunstâncias internas. E a Bíblia fala que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Certo? Podemos todas as coisas. Porém, as batalhas mais difíceis, a gente tem que falar, não, esse eu também quero. Deus, nessa manhã, Ele está dizendo que a força dele é suficiente para vencer qualquer batalha, mesmo aquelas que você pensa que você não é capaz. Sabe por quê? Porque tem alguns pecados e algumas batalhas que a gente fala, esse daqui eu não consigo. Eu consigo todos os outros, Senhor, mas esse daqui não. Esse daqui, essa batalha é muito forte, viu? Eu não consigo. Mas não é você, é Ele, entende? E hoje Deus está aqui dizendo que Ele é suficiente para que você vença todas as batalhas. Porque quando nós somos fracos, aí somos fortes. Porque quando somos fracos, acabou nossas forças. Quem nos fortalece? É a força do Senhor. Então hoje o Senhor diz, você não é fraco. A minha graça te basta, a minha força te basta. Eu consigo vencer qualquer batalha, sim, mesmo aquelas que você acha impossível. E tem batalhas que a gente acha impossível. Tem muitas batalhas que consideramos que a gente é pequeno demais para vencer. Você é pequeno demais mesmo, mas você tem um Deus que é grande demais. E não tem problema nenhum que seja maior que esse Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha só. Primeiro, antes de falar da Dalila, eu quero falar que Sansão foi casado. Não sei se vocês sabem, antes de conhecer a Dalila, ele teve uma outra esposa. E essa esposa dele era filisteia. Olha que loucura. Deus projetou que ele nascesse para libertar Israel do povo filisteu. E ele estava andando entre os filisteus, ele viu uma mulher e ele falou, eu quero me casar com ela. E o pai falou assim, mas Sansão, por que você não escolhe alguém da nossa tribo, alguém de Israel? Por que você tem que escolher alguém dos filisteus? E aí ele fala, porque eu quero ela. Eu quero ela e pronto. E essa mulher, ele se casou com ela, mas ela deu muito trabalho para ele. Sansão, ele tinha um probleminha de relacionamento. Todo mundo que ele se relacionava dava um probleminha para ele. Ele era traído pelas mulheres e etc. Então, assim, ele foi e se casou com uma mulher filisteia. E essa mulher filisteia fez com que várias coisas acontecessem. Fez com que a guerra viesse, né? Porque veio por causa disso. Depois o pai dela teve que dar ela para o padrinho de casamento, amigo, porque eles tiveram uma briga, uma confusão, todo mundo queria saber qual que era o segredo da força de Sansão. Enfim, da mesma forma que foi com Dalila, essa mulher também tentou extrair de Sansão, por conta do amor que ele tinha por ela, também tentou extrair dele coisas, informações, que era Deus que dava para ele, né? Enfim, eu quero que você põe, por favor, para mim, Márcio, Juízes 16, 21.
Depois que ele se casou com essa mulher que deu muito transtorno para ela, ele se apaixonou por Dalila. Aí sim começa a história de Sansão e Dalila. Aí sim. Só que Dalila fica perturbando ele para que ele conte para ela o que fazia dele tão forte. Por que ninguém vencia ele, né? E ele falava várias coisas nada a ver. E aí o exército do inimigo ia lá tentar pegar ele. E ele fortão, conseguia sair, matar todo mundo. E assim foi várias vezes, até que um dia ele se encheu e falou: ah, tá bom, Dalila, vou te contar. Antes de eu nascer, o anjo apareceu para minha mãe, falou que não era para eu cortar meu cabelo. Então, a minha força, eu sou nazireu, Deus é comigo e a minha força está no meu cabelo. Se alguém cortar o meu cabelo, acabou minhas forças. Porque esse era o voto, né, do nazireu. E aí, um belo dia, ele teve a brilhante ideia de contar isso para Dalila. E a Dalila contou para os inimigos. E cortaram o cabelo dele. E aí vocês sabem o que aconteceu. Ele foi capturado, ele perdeu realmente as forças. Olha aí, Juízes 16, 21. Os filisteus o pegaram, depois que ele contou para Dalila, e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Ele foi preso, depois que ele contou, né, o seu segredo para Dalila, ele foi preso. E olha essa estratégia espiritual. A primeira coisa que o inimigo fez com ele, furou os olhos. Primeira coisa que o inimigo fez com ele, ele perdeu a visão. Vamos trazer para a gente, quando você se afasta do propósito de Deus, a primeira coisa que acontece com você, você perde a visão. Você já não sabe mais para onde ir. Você já não sabe mais se, será que eu vou na célula? Vou nada. Será que eu vou na igreja? Não. Para que eu vou orar por isso? Eu já sei que isso daqui é bom. A primeira coisa que acontece quando o inimigo já tomou a tua mente é essa. Você perde a visão. Não por acaso o exército inimigo furou os olhos de Sansão. Ele perdeu a visão, ele já não sabia mais para onde ir. E assim é com a gente, falando do nosso mundo e o nosso corpo espiritual. Quando a gente fica perdido, a primeira coisa que perde é a visão. Aí a gente já não quer mais escutar a Deus, aí a gente já não quer mais falar com o Senhor, a gente já não quer mais nem estar junto com o corpo, que é a igreja. Perdemos a visão. Assim como Sansão. Quando o inimigo toma conta da gente, a gente perde a visão. Isso é profundo, porque o objetivo do inimigo não é roubar a nossa força, é roubar a nossa visão. Que a gente não seja cegado por o inimigo. Que a gente, não tenha isso de não enxergar o futuro, não enxergar o propósito. Quando a gente está sem visão, é isso. A gente não enxerga esperança. A gente não enxerga o que vai acontecer depois. A gente está realmente sem visão. E talvez hoje, em algum aspecto da sua vida, você esteja vivendo algo assim. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja sem força. Talvez você esteja sem convicção. Em alguma área da sua vida. E deixa eu te dizer algo, que é o ponto que eu queria chegar hoje aqui com a vida de Sansão, que é o próximo versículo, o 22. Olha só. Presta atenção, Sansão estava humilhado, Sansão estava preso, Sansão estava cego, Sansão estava escravo, ele não tinha futuro mais. Mas aí a Bíblia vai lá e fala da virada na vida dele, que começou aqui, olha. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Sansão podia ter errado, mas o Senhor era tão fiel que fez com que o cabelo dele começasse a crescer. O Senhor era tão fiel, eu diria que esse versículo é o mais importante da história de Sansão, porque fala da fidelidade de Deus. Sabe? Ele tinha perdido tudo, ele não tinha mais nem dignidade, ele estava preso como escravo, não tinha mais olho, não tinha mais nada. Ele não sabia nem como que ele ia cumprir aquilo que o Senhor projetou para ele cumprir. Mas aí vem a Bíblia e fala que o cabelo dele começou a crescer de novo. Eu quero chamar a sua atenção. Às vezes você acha que você já não tem mais nada. E silenciosamente a misericórdia do Senhor ela vai te alcançando. Silenciosamente a graça do Senhor ela vai te pegar. Sem você precisar fazer nada. Nada está acontecendo, não tem barulho nenhum. Só que a graça do Senhor ela já é com você. E aí começa a crescer o cabelo. O que significa isso? Você pode não ser fiel a Deus, mas o Senhor é fiel a você. E aí o seu cabelo vai crescendo. A graça do Senhor vai crescendo. A misericórdia do Senhor vai aumentando. E isso significa que o Senhor não deixou de ser com Sansão, mesmo ele sendo infiel. E o Senhor não vai deixar de ser com você nem comigo, mesmo sendo nós
pecadores, mesmo sendo nós infiéis, o nosso cabelo, vou pegar essa metáfora, continua crescendo nas nossas cabeças. Independente do que a gente faça, a graça do Senhor continua sendo sobre a nossa vida. Independente do que a gente faça. Então, gente, essa frase carrega tudo que eu queria lembrar vocês hoje. Que a restauração, ela é, sabe, sobre nós. Não importa o que a gente faça. Deus começa aonde a nossa força acaba. Coloca para nós, Márcio, a foto, só para vocês verem Sansão. A gente fez uma foto de Sansão para vocês verem. Deus começa onde a nossa força acaba. Deus é fiel mesmo quando a gente não é. O propósito continua de pé mesmo se nosso coração estiver despedaçado. O cabelo continua crescendo na cabeça de Sansão. O Nazireu, o voto que ele fez continua ativo, mesmo ele não estando ativo. Se ele tivesse o que ele poderia ter feito. Mas o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Se cumpriu, na verdade, na morte dele. Porque a Bíblia diz que quando ele morreu, ele matou mais filisteus do que quando ele estava vivo. Por quê? Porque ele fez uma oração. Ele fez uma oração. E eu quero... Deixa eu ver onde está a oração que ele fez. Daqui a pouco eu acho... Eu anotei tantos versículos, daqui a pouco eu acho a oração que ele fez. Mas eu quero aplicar a força de Sansão para a nossa vida como igreja. Porque talvez a gente se sinta cansado muitas vezes, a gente se sente desanimado muitas vezes, a gente ora e não vê resposta muitas vezes, e a gente sente que a gente perdeu as forças. E aí eu quero só fazer um adendo aqui. Quando você ora... e você fala, eu quero tal coisa, e o Senhor não está me dando, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está me escutando, o Senhor não me ama. Eu quero te dizer, Ele te escuta sim, Ele te ama sim, e o não de Deus também é uma resposta. Então, às vezes, você ora tanto por uma coisa que você quer tanto, mas aquilo não é o que Deus tem para você, e aí não acontece. E ao invés de você chorar, você tem que fazer o quê? Glorificar o Senhor. Nossa, glória a Deus, eu orei e não deu certo, não era para ser. Não era para ser para mim. Porque se fosse, ia te tirar do propósito. Não saiamos do propósito. Em nome de Jesus. Acho que o Márcio achou aí, né? 16:28. Eu já vou ler. Olha só. Sansão orou ao Senhor. Essa é a segunda oração registrada na Bíblia que Sansão fez. Uma pessoa que era consagrada desde o ventre. Ele era nazireu. Ele não orava, ele não tinha tempo de oração. Por isso que a gente está fazendo o nosso prayer room. A gente precisa orar. As igrejas não oram, as pessoas não oram. Nazireu, Sansão não orava. A Bíblia só registra 2 orações dele. E essa é a última registrada, que foi antes dele morrer. Sansão orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais essa vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Ele pediu, foi a última oração dele, foi a oração que ele fez com o coração, sabe? Ele queria muito que o Senhor fosse com ele. Ele entendeu que ele mesmo tinha perdido a unção de Deus que estava sobre a vida dele, né? Então, o cabelo está crescendo, a unção está voltando, a graça está operando, o propósito está de pé, tudo isso porque ele entendeu, peraí. O Senhor não estava sendo comigo, mas agora eu vou pedir. Ele vem, porque Ele é fiel. Porque o Senhor, a fidelidade dEle não depende da minha. E graças a Deus por isso. Imagina se o Senhor fosse fiel só quando você for. A gente já está perdido. Mas Sansão sabia que ele não precisava de nada. Ele só precisava pedir. E o Senhor faria. Então, para terminar, eu quero falar 3 pontos finais. O primeiro é que Deus continua agindo, mesmo quando você não percebe. Deus escreve... Sabe, o ponto final, na verdade, onde o homem põe um ponto final, Deus vai lá e põe uma vírgula. Não acaba ali. A gente pensa que é o fim e Deus põe uma vírgula e continua escrevendo. Não acaba ali. E a história de Sansão não acabou ali. Então, primeira coisa é essa. Mesmo quebrado, se você estiver se sentindo quebrado, Deus continua agindo. Se você estiver se sentindo cansado, é Deus que continua te sustentando, mesmo que você não veja. Se você está sem força, Deus continua te renovando. Você não precisa ver para pensar que Deus está agindo. Ele age mesmo quando você não vê. Mesmo no silêncio, você não precisa, duvidar. Você só precisa confiar que quem começou o trabalho
vai terminar. Amém? Segunda coisa, Deus faz da fraqueza o lugar onde o poder dele se manifesta. Aí, ó, eu li para vocês a oração dele. Sansão nunca tinha orado assim. Nunca tinha orado com o coração. Ele sempre tinha confiado na própria capacidade dele mesmo. E a queda ensinou para ele uma humildade que a força dele nunca deixou ele ter. Foi a queda de Sansão e a prisão dele que ensinou que ele deveria ser humilde e dependente do Senhor. Porque ele era tão forte que ele confiava na própria força. E aí vem a humilhação e ensina algo que nenhuma força é capaz de ensinar. Então, se você, na nossa vida a gente tem altos e baixos, é normal. Se você estiver no seu baixo da vida, em algum aspecto, entenda que isso pode te ensinar mais do que quando você está lá em cima. E aprenda o que você pode aprender, porque você não vai morar lá para sempre. Você vai subir de novo. E aí que você pratique o que você aprendeu quando estava lá embaixo. E assim é com Sansão, né? Então ele achava que tinha acabado, mas não tinha acabado. Então eu quero dizer, olha só, põe Isaías 40, 29 para nós, Márcio, por favor. Eu quero dizer que a fraqueza não desqualifica você. A fraqueza somente abre espaço para Deus agir. Então, quando a gente é fraco, a gente é forte. E aí vem Isaías e fala assim, olha o que Deus faz. Aos cansados ele dá novas forças. Ele enche de energia aos fracos. Esse é o nosso Deus. Ou seja, se você está fraco, você está no lugar certo para Deus agir. Se você está vazio, você está no lugar certo para ser cheio. Porque como que Deus vai te encher se você está cheio, né? Está vazio, Deus vai te encher. Está fraco, Deus vai te fortalecer. Você está sem força própria, perfeito, vai vir a força do alto e vai te capacitar. Porque esse é o nosso Deus. Ele trabalha no invisível quando ninguém está vendo. Esse é o nosso Deus. Ele faz mesmo que a gente não veja. Ele faz mesmo que a gente, não perceba. O cabelo continuava crescendo na cabeça de Sansão. A unção continua sendo sobre a sua vida. O poder do Senhor continua sendo sobre nós, mesmo quando a gente não vê. E aí, a terceira coisa que eu quero falar, que é cadê? O propósito de Deus não morre nas nossas quedas, porque Cristo continua sendo a nossa esperança. Então, a queda de Sansão foi pública, foi escandalosa, foi humilhante, mas Deus não desistiu dele. O plano não terminou no erro, não terminou na fraqueza, não terminou na prisão, porque o propósito não começa na gente, o propósito começa em Deus. E aquilo que Deus projeta, que Deus começa, Deus sustenta. Então Sansão, ele termina a vida dele cumprindo exatamente aquilo pelo qual Deus o chamou. Deus chamou ele para libertar, a Israel da mão dos filisteus. E sim, aconteceu isso, na morte dele. Então, se a gente for... Eu nem vou ler todos os versículos que eu peguei aqui, mas a gente sabe que os que confiam no Senhor sempre renovam as suas forças, que eles não perdem as suas forças, aqueles que confiam no Senhor. E Sansão foi renovado. Se nós esperarmos, nós seremos renovados. Quando a igreja espera, a igreja é renovada. E o propósito não morre com as nossas quedas, irmãos. Não importa quantas vezes a gente cair, o propósito do Senhor, ele vai permanecer na nossa vida. Não é a nossa queda que impede o agir do Senhor. Até as nossas quedas, o Senhor usa para nos amadurecer e para fazer a gente avançar. Então, Sansão termina a vida dele fazendo mais em sua última oração, que eu li agora, do que ele fez durante toda a vida errante que ele teve, em todos os anos anteriores. E não é sobre força física, é sobre o propósito dele que foi restaurado. Ele entendeu lá naquele momento, sem olhos, na prisão, ele entendeu que Deus era com ele. Foi naquele momento que o propósito dele foi restaurado. Então a Bíblia diz que ele se apoiou entre duas colunas e fez essa oração. E tinha, 3.000, 5.000 filisteus naquele lugar, festejando e zombando dele. E ele fez essa oração: Senhor, por favor, pela última vez, deixa eu me vingar de quem furou os meus olhos. E Deus deu força para ele. O cabelo dele estava crescendo. Deus deu força para ele. E ele, com as duas mãos, conseguiu derrubar as colunas daquele ambiente. E todas as 5.000 pessoas que estavam lá morreram. Todas as 5.000 pessoas morreram. Então, o propósito que Deus projetou para Sansão, antes mesmo dele nascer, foi cumprido na morte dele, porque ele acabou morrendo também, Então, talvez hoje você esteja entre as colunas.
Tem vezes que a gente está entre as colunas da vida, né? Igual Sansão, ele estava entre as colunas. E agora o que eu vou fazer? Estou preso com correntes de bronze. O que eu vou fazer aqui no meio disso? Como eu vou sair? Como eu vou me livrar? Mas eu quero dizer que as colunas da vida significam que você está entre uma fase que começou, que ainda não acabou, e outra que ainda vai começar. Você está ali num parênteses. Então, a coluna da vida, meu Deus, está difícil aqui, ó, está acabando uma fase, mas vai começar uma nova. O cabelo continua crescendo, o cabelo não para de crescer. E Deus me trouxe aqui para te dizer hoje que não acabou. A graça dele está trabalhando, o seu cabelo está crescendo, ele continua sendo com a gente, mesmo quando a gente não sente nada, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente não vê saída, Deus começa onde a sua força acaba. Amém? Fala para o seu irmão, onde a sua força acaba, Deus começa. Sansão não terminou como fracasso, ele terminou como testemunho. Quando a gente vê Sansão, a gente não pensa, ai meu Deus, ele foi um fracassado. Não, ele foi um escolhido e foi um testemunho. A vida dele foi um testemunho. Ele não terminou como um fracassado, ele terminou como um testemunho da graça. Ainda tem cabelo crescendo. Lembra desse versículo? E eu quero dizer, ainda tem graça aqui sobre nós. Ainda tem propósito crescendo aqui sobre nós. Não terminei com você, diz o Senhor. Eu não terminei. Assim diz o Senhor, os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e não de guerra, para te dar um fim como aquele que eu projetei. O Senhor tem planos para nós, e eu quero declarar que viveremos esses planos em nome de Jesus. Amém?